salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e, diz aí, surpresa. Eu não vou falar o nome não, fala você, quem é você? Fala aí, Marquinhos, beleza? João Miragaes, está de volta, tudo beleza. E aí você, João, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, de corpo presente, de volta aí à gravação. Obrigado aí ao Henry, que me substituiu de maneira espetacular. Fiquei até pensando se tem que voltar mesmo ou não. Pô, Pô, a questão cara, não é se tem que voltar, a questão agora é a gente trazer o Henry para o nosso pois é, podcast. como é que a gente lida com essa parada aí? Mas Porque ele ganhou a vaga, né? Ganhou a... É tipo, aquelas duas você cabeças sair... gostosas pro técnico, né? É isso, exatamente, né? Exatamente. Problema de rico, né? Aquele tipo de problema de rico, é isso aí. Estamos pensando aí no formato Henry Gauss, que com certeza estará com a gente em várias ocasiões, se não em todas as ocasiões. Vamos ver a partir da semana que vem como isso se desenvolve, se desenrola. João, mas eu tenho que fazer uma pergunta para você. Você morou na Tijuca, João? Não morei na Tijuca, não. Não morou Não na morei, Tijuca. não. Não, não. Mas teu irmão mora ou morou na Tijuca, não tem um negócio desse? Meu irmão morou na Tijuca, sim. Eu tive uma namorada tijucana também, então rodei por aquele Então tem, bairro lá também. tem carinho pela Mas, Tijuca, né? quê? Tem um carinho pela Tijuca, né? Sei sugerir isso, não. Olha, vou te Eu acho falar que tive que fiquei recentemente muitas aí com vezes a minha preso naquele namorada. trânsito lá da Maracanã. Pô, Enfim, mas a Tijuca é muito mais que o Maracanã, pô. não, não, não. Trânsito na Avenida Na Maracanã. Avenida Maracanã, sim, Pois sim. é, e muitas vezes. Porra, e aquele medo de noite de parar no trânsito, de parar no sinal de trânsito ali, te roubarem. Mas aí Então, que tá, na Tijuca não tem sinal de trânsito à noite, irmão. Na Tijuca, à noite, tu vai direto. Tu ali vai dar aquela olhada para, olha o pro lado. cruzamento e vai. Isso, é isso aí. Pô, eu Isso morava eu tô falando que há 20 anos, 30 a- anos, pô. Não, Imagina pois agora. cara, eu agora, quando eu estive lá no Brasil, né, há 6 meses atrás, é isso, cara. Tijuca chega de noite ali, determinado horário, parou no sinal, dá uma olhada para o lado, olhada para o outro, não tem nenhum pedestre para atravessar, não tem nenhum carro no cruzamento, vai embora, irmão, passou. Mas é parte da vida, parte da vida. Tijuca é sensacional. Recebemos alguns comentários aí, né, sobre a Tijuca, mas é isso. Como é que é? Quem nasce e cresce, né, e vive na Tijuca, é difícil largar. Tijuca não sai do coração. Tijuca é um estado de Mas espírito. É um estado de espírito. tem aquela frase, né? Que você pode sair da Tijuca, mas Tijuca não sai de você. Sai de você, cara. Tijuca é a casa do Tim Maia, Roberto Carlos, Jorge Ben morou na Tijuca, Erasmo Carlos morou na Tijuca, José Trajano morou na Tijuca. Tijuca é Família Bolsonaro. família Bolsonaro. Porra, João. Porra. Aí agora tu acabou de me quebrar aqui com toda a minha... Falando da Tijuca, aí tu joga Bolsonaro na Tijuca. É verdade. É o maior colégio eleitoral deles, eu acho que é a Tijuca, né? Estudaram lá num colégio no norte da Tijuca, vamos dizer assim, na parte de cima lá da Tijuca. Mas deixa isso pra lá, vamos que vamos. Vamos passar pro nosso primeiro bloco. Ah, calma aí, 10h30 da noite, aquela quinta-feira, dia 4 de maio. Quente por aí, João? Aqui tá quente, hein, cara? Pô, tá quente. Amanhã vai fazer 37 graus aqui. Pois é, cara, bateu aquele calor, tá dando amanhã a previsão de charav, né, que é uma onda de calor, inclusive com over, que é muita poeira no céu, coisa linda, é um ar delicioso de se respirar, aquela meleca grossa e suja, né, que as crianças descem o dia inteiro e a gente vai ter que ficar limpando muito pela manhã. Então é isso. Quer dizer, mas aí no sábado a temperatura já cai, né? E ó, Já tem vai... chuva na semana que vem também, a previsão, né? Essa é a Então, eu vi a previsão. No norte chove domingo e segunda, mas no resto do país parece que não. o que eu vi aqui, pelo menos no aplicativo, está dizendo que acho que é segunda ou terça, alguma coisa assim. Diz que tem chuva, mas vamos ver, né? Tudo pode mudar, tudo pode mudar. É isso. Vamos então passar para o primeiro bloco para tratar do que interessa. Bom, gente, no nosso primeiro bloco a gente vai tratar aí de questões relacionadas à economia e à sociedade israelense, e a nossa primeira notícia foi o anúncio feito aí pelo governo nessa semana, aumentando o orçamento para a comunidade ortodoxa, para a população, para a parcela, né, ortodoxa da sociedade israelense, na educação, ou seja, yeshivot, escolas rabínicas, receberão mais dinheiro do governo, mais dinheiro do Ministério da Educação. Ô, João, como é que funciona isso aí? Os caras querem de tudo, menos trabalhar, né, cara?
Pois é, a gente vai tocar aqui no assunto ultra-ortodoxos hoje, porque, enfim, porque tem notícia sobre isso, ok? Mas o mais importante é o seguinte: a gente está agora às vésperas, né, da votação sobre o orçamento, que é uma votação que pode derrubar o governo, né? Pode, enfim, o governo precisa aprovar a lei do orçamento, com 61 deputados, nem 50% mais um, você tem 61 deputados pelo menos votando a favor, né? E na lei do orçamento, você sabe como é que é, tipo, tudo é aquela hora que todo mundo puxa o cobertor para o seu lado, alguma parte fica coberta, fica mais coberta, outra parte fica mais descoberta, né? Enfim, o dinheiro não é infinito. E é aquela hora que você, enfim, bota à prova o acordo de coalizão, né? E a gente vai voltar a falar da lei do orçamento daqui a pouco, como ela pode ser decisiva para o governo. E aí, enfim, os ultra-ortodoxos que estão se queixando, né, de que muitas das suas demandas não estão sendo atendidas por esse novo governo, eles tiveram, aparentemente, na lei do orçamento que vai ser votada, um acréscimo no seu orçamento sobre a educação de 2,7 bilhões de shekel, o que corresponde a mais ou menos 800 milhões de dólares. Enquanto o acréscimo para todo o resto da população vai ser de 700 milhões de shekel, o que corresponde a mais ou menos 190 milhões de dólares. Ou seja, os ortodoxos que compõem cerca de 11% da população, os ultra-ortodoxos, 11% da população total israelense e mais ou menos 20% dos alunos das escolas, eles vão receber um orçamento bruto de quase 4 vezes o tamanho do resto da população. Se você fizer a proporção de aluno por dólar, né, investido por pessoa, eles vão receber um proporcional aí de 16 vezes mais do que o resto da população. Agora, falar uma coisa. Não seria absurdo você pensar que a população ultra-ortodoxa deve receber um aumento maior, né? A gente tem que considerar que o aumento no orçamento de educação ele já vai ser 9 bilhões de shekel a mais que no ano passado, porque tem um aumento natural, né? Você tem mais alunos nas escolas, você tem aumento do salário dos professores, que o governo passado entrou em acordo enfim, com o sindicato dos professores e vai ser efetuado. Enfim, você tem tudo isso, mas esse aumento, além do aumento normal, do aumento natural, para os ortodoxos, ainda que ele seja exagerado, ele é compreensível. Né? A gente fala de uma parcela da população que é pobre, que tem índices muito baixos nas medições, né, nos exames para comprovação de resultados, né, da população ortodoxa. Então, seria justificável. Hein? O negócio é que, por exemplo, a população árabe israelense, a população da periferia israelense, não recebeu esse aumento maior do que a resto da população. Eles estão dividindo ali. E isso acentua, isso aumenta a disparidade entre eles e o resto da população. Essa é a primeira parte. A segunda parte, que não é menos importante, é que esse orçamento que cai na mão das populações ortodoxas, ele não tem fiscalização. E a gente sabe que enfim, as escolas ortodoxas elas servem também como lugar de desvio de verba, muitas vezes, e também como cabide de emprego para pessoas do setor ultra-ortodoxo, gente que não trabalha efetivamente nas escolas, mas é empregado por essas escolas, enfim, e que recebe salários ali para poder tocar outros projetos, né, para ter outras prioridades e efetivamente trabalhar em outras coisas. E essa fiscalização não existe. Né? A educação é a principal maneira que a população ultra-ortodoxa tem de comandar os recursos que eles recebem do governo, de passar por cima da fiscalização pública. Basta que eles empreguem uma série de funcionários em creches e escolas e botem eles para trabalhar em outros lugares e a fiscalização não consegue dar conta de pegar ou faz vista grossa. Né? Então aí a gente está vendo a maneira como enfim, os partidos ortodoxos estão fazendo valer a sua participação na coalizão. Só que eles não estão totalmente satisfeitos com isso ainda. E eu vou deixar o resto desse comentário para fazer daqui a pouco. Pois é, um absurdo, né, cara? É só você pensar aí nessa questão de quanto eles querem ganhar e de toda essa discrepância aí, né, do que a média da sociedade israelense vai ganhar, o que eles vão ganhar, mostra o absurdo. Você tem razão quando você toca no aspecto de que se há uma disparidade, uma deficiência, né, no ensino dentro do setor ortodoxo, o Estado tem que investir mais para fechar esse gap, né, essa disparidade, mas a gente tem que levar em conta também que é um setor uma parcela da população que as suas lideranças e, enfim, os seus deputados que estão ali representando são contra o ensino do chamado, né, Limudei Libá, né, são as disciplinas centrais, que é matemática, língua, história, geografia, enfim, ciências, eles são contra esse tipo de educação, né? Então é óbvio que a diferença entre eles e o resto da população vai ser sempre grande nesse aspecto, porque eles não estudam, eles não têm o interesse de estudar isso, eles querem estudar Torá, religião, eles não querem estudar as outras disciplinas que permitem com que eles se incluam, né, sejam incluídos e
participem ativamente no mercado de trabalho e tudo mais. Eu acho que mostra, a gente vai comentar isso mais para frente, mas mostra muito a dificuldade, né, que o Netanyahu está tendo, que o atual governo está tendo de manter o governo em pé, né, porque enfim, é uma crise sem fim, e agora não só a questão do orçamento, como você falou, que cada um puxa para o lado, os ortodoxos estão, enfim, não só puxando para o lado deles, né, estão botando ali a faca no pescoço do Netanyahu, mas como você bem falou, vamos comentar isso já já. Bom, e a próxima notícia do bloco é sobre as manifestações que voltaram a acontecer em Israel, né? Na verdade, elas não pararam, não deixaram de acontecer. As manifestações contra a reforma, elas aconteceram mais uma vez nesse final de semana, e aconteceu hoje de novo, né? Onde a princípio, né, todo mundo iria para a rua se manifestar, como aconteceu antes, foi bem mais fraco do que anteriores, onde esse tipo de manifestação aconteceu nas quintas-feiras. Mas a gente teve essa semana, né, cara, manifestações prós e contras. Na semana pró-golpe e a manifestação contra o golpe. Na semana passada a gente teve uma manifestação enorme em Jerusalém, pró-golpe, né, que foi organizada aí pelo governo. Muita gente, inclusive, na imprensa, né, aquele, como é que chamou? Amit Segal, né, que é o representante da direita no Canal 12, né, ele falando, agora todo mundo já mostrou aí que pode levar as pessoas para as ruas, que todo mundo tem força nas ruas, então a gente pode parar com isso agora e sentar para conversar. Só que ele é um brincalhão, né, cara? Porque a oposição aí contra o golpe está colocando gente na rua há 4 meses, é uma militância orgânica, é uma militância que vai para a rua de qualquer jeito, aos sábados. As pessoas já se tornou praticamente um programa, né? O que você vai fazer no sábado à noite? Eu vou para a manifestação. Uma manifestação, como eu falei, uma militância orgânica, e o cara está querendo dizer que pela primeira vez eles conseguiram levar uma massa para a rua, e agora ele está dizendo que, enfim, tudo pode ser parado, as manifestações devem acabar e as lideranças devem sentar agora e discutir, né, o que fazer. Mas aí, João, o que tu acha aí, manifestações prós e contra o golpe? Como é que você está vendo isso tudo aí? Não, a primeira coisa que a gente quer chamar a atenção é que o governo acordou, né? O governo, enfim, começou a se mobilizar para chamar a sua base para as manifestações, e eles tiveram um resultado positivo na semana passada. Acho que você chegou a comentar na edição com o Henry na semana passada sobre a manifestação da direita, né? Enfim, o governo acordou, levou lá suas 200 mil pessoas, 150, 200 mil pessoas para Jerusalém. Enfim, a impressão muito clara é que parte relativamente grande desse público dos colonos mais radicais, né, identificado com os colonos, com os partidos de sionismo religioso, força judaica, mas também foi uma bancada do Likud importante, foi uma galera, enfim, de Jerusalém mesmo, de outros lugares, que foi respaldar, enfim, o governo e a proposta de reforma judicial. O Likud e o sionismo religioso colocaram dinheiro nessa manifestação, né, que eles colocaram 2 milhões de shekel. Isso dá para contratar muito ônibus, dá para contratar, enfim, dá para montar um palco legal, fechar ruas, enfim, e aumentar a presença de pessoas nas propostas, uma coisa que no protesto, uma coisa que não aconteceu em nenhuma manifestação contrária à reforma. Nenhum partido colocou um centavo, nenhuma organização praticamente colocou um centavo, exceto a organização da sociedade civil mesmo, e mesmo assim foram poucas, né? Enfim. E 2 dias depois, a manifestação contrária à reforma levou o dobro de pessoas em Tel Aviv, né? Mostrando que, por mais que eles invistam nessas manifestações, vai ser difícil bater os que estão contrários à reforma por uma série de fatores, né? Mas, enfim, o que eu vou chamar a atenção na manifestação pró-golpe, né, foi o discurso do Yariv Levin. O Yariv Levin, ministro da Justiça, ele está comprando uma briga que o governo já não sabe mais se quer comprar. E ele, na verdade, é um dos poucos membros do Likud que tá empenhado em comprar essa briga, né? Em levar a reforma até o final, enfim, fazer o que tiver que fazer. Né? E ele está... Alguns analistas já estão entendendo que ele está disputando espaço com Netanyahu no partido, para que, enfim, sem se importar muito com se vai ter se o governo vai cair, se o Likud vai se estrepar nas eleições que vão vir, porque ele já está pensando no dia, não no dia de amanhã, no dia depois de amanhã, né? Quando ele assumir esse lugar. E ele está formando a base dele, né? Essa é a análise de alguns. É que ele comentou um negócio que é interessante, não só ele, mas ele foi o principal expoente disso.
enfim, ele foi até a manifestação e pela primeira vez ele falou sobre as negociações com a oposição. Ele falou, a gente está disposto a ceder, eles que não querem ceder nada. Okay? Olha só, Marquinhos, presta atenção nisso. Uma coisa que o Elad Wolf, eu vou citar ele 2 vezes aqui nesse podcast, ele comentou, que é o seguinte. Primeiro que é a primeira vez que Elad Wolf é um analista político que ele antigamente ele era produtor, ele fazia relações públicas para partidos políticos, enfim, fazia relações de imprensa, etc. Ele fez um comentário que é o seguinte: ele disse, presta atenção que essa é a primeira vez que o governo está tocando nas negociações, justamente numa manifestação das pessoas que apoiam a reforma. Né? Qual é a mensagem que eles querem passar? Que eles estão convocando as pessoas para quê? Para dar uma legitimidade para esse acordo, né? Para, enfim, que está sendo supostamente negociado, né? Por que eles vão falar de acordo numa manifestação que está convocada para apoiar a reforma do jeito que eles propuseram? Né? E a segunda coisa que chamou a atenção foi o seguinte: o governo convocou uma reforma para protestar contra ele mesmo, porque a iniciativa de interromper a reforma e propor negociações foi do governo. Okay? Foi o Netanyahu que parou e disse: vamos negociar. Óbvio que a oposição estava pressionando para isso, etc, etc, mas o governo foi lá e fez. Então você convocar uma manifestação pedindo para você parar com o processo e o governo mesmo tocou, às vezes é um tiro no pé. Por quê? E aí? E agora? Então você vai lá e convoca essas pessoas, aí você para as negociações. E qual o recado que você está dando para a sociedade civil, para os manifestantes contrários à reforma, né, para o presidente da nação, para o judiciário, que é o seguinte: essa negociação é uma mentira. Okay? Então a gente fica uma situação dúbia, né, que eles estão aí falando das negociações, eles propuseram, mas convocam um protesto e pagam, e bancam esse protesto, financiam esse protesto contra a própria posição do governo, supostamente. Né? Enfim, o que nos dá a entender, ou nos leva a pensar, que o governo, na verdade, está interessado em interromper as negociações, em que elas fracassem. Qual é o plano B do governo? É forçar a reforma goela abaixo? É difícil acreditar nisso, né? Porque acho que o governo já se deu conta, pelo menos alguns fatores do governo já tomaram conta, já se deram conta que não tem como essa reforma passar. Enfim, então a gente está nessa, né? Tem que tentar entender o que eles estão propondo, o que eles querem com isso. Sei que eles querem alguma coisa, porque a impressão que me dá é que está tudo muito bagunçado, que eles não têm ideia do que eles querem exatamente. Eles estão buscando alguma legitimidade para não sair pior do que eles entraram. Pois é, o governo está perdido realmente, né? Eu acho que eles estão sem estratégia nenhuma no que diz respeito à reforma. Eles já perceberam, né, que realmente é isso que você falou, né? Perceberam que a reforma não vai passar do jeito que está, e eu acho que a quantidade de pessoas que continuam indo para as ruas, né, aos finais de semana, elas são uma prova disso, porque o governo começou a negociação, né, com a faca no pescoço da oposição, né? Isso quer dizer, as leis, né, que eles aprovaram, parte das leis que eles começaram a aprovar sobre a reforma, elas foram votadas em primeira e segunda votação, precisando somente de mais uma votação para ser aprovada de forma final e entrar para o livro de leis, né? E o governo já deixou isso pronto, ou seja, no momento em que se o governo decida, caso o governo decida colocar essas leis para votação novamente, eles podem fazer isso muito rapidamente, né? Algumas podem demorar questões de dias, outras podem ser apresentadas aí imediatamente. Então começou essa negociação com a faca no pescoço, tipo, se vocês não cederem, a gente vai, aprova e coloca a votação. Mas eu acho que, como eu estava colocando antes, a organicidade das manifestações, dos militantes que estão se colocando contra o golpe, é muito mais forte do que isso. E o governo percebeu. Eu acho que o Netanyahu não é burro, né? Percebeu. E, inclusive, essa semana teve o primeiro-ministro da Espanha, né? Ele deu um depoimento falando que está do lado da democracia, do povo lutando pela democracia israelense, que foi mais uma pancada aí para o governo de Israel, para o Netanyahu, depois de ele já ter recebido pedalada do governo americano, do governo inglês, do governo francês também. Ou seja, uma situação muito complicada para o Netanyahu, e eles estão meio que sem estratégia. E eu acho que é isso que você colocou, né? Bem interessante. Chamar a população para a rua para colocar uma coisa contra que o governo defendeu. Mas eu acho que é também a questão de disputa, né? Eles têm que levar as pessoas para a rua porque eles têm que dar pelo menos uma certa resposta ao público deles, né? Que a gente está lutando, que não é só a oposição, não é só a parcela da população que é contra o golpe, que está indo às ruas e se colocando contra. Né? Eles também querem mostrar uma determinada força que, no momento, eles não têm, porque
não é nem um pouco orgânica, como você falou, o investimento feito pelo governo, por partidos do governo, né? Não foi com dinheiro público, mas enfim, com partidos feitos pelo partidos do governo para fazer uma manifestação como essa, é uma coisa absurda, né? Você ter aí deputados manifestando, tudo mais. Interessante também que no início das manifestações contra o golpe, primeiro, deputados, o Benny Gantz, o Lapid, eles não queriam aparecer nas manifestações, não queriam falar nas manifestações, falaram em alguns casos, eles não fazem isso toda semana. Houve semanas em que eles falaram, mas os deputados da direita vão lá e, bum, né, colocam a cara e falam. Inclusive, quando o Gantz e o Lapid apareciam nas manifestações, o governo falava, isso é um absurdo, a oposição ir nas manifestações e tudo mais. E agora a gente vê o governo não só indo à manifestação, como organizando, né, a manifestação, o que eu não acho ruim, eu não vejo nisso um problema, eu acho que faz parte da disputa política. O que não faz parte, eu acho, quer dizer, faz parte também, mas o que eu acho extremamente complicado é toda essa hipocrisia, né, dessa questão. Vocês vão, e depois o cara faz justamente ao contrário. Mas, enfim, esse tipo de coisa é muito comum aqui. É isso. Vamos, então, ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões relacionadas ao conflito palestino-israelense. Bom, gente, essa semana aí, depois, na verdade foi ontem, né? Depois de 86 dias, morreu no hospital aqui em Israel, dentro do lado esquerdo do muro, o Sheikh, que era ligado, né, à Jihad Islâmica, o Sheikh Haider Adnan. Ele é um militante da Jihad Islâmica, um Sheikh, que ele já havia sido preso pelo exército de Israel na Cisjordânia. Ele ficou 8 anos preso no total. Todas as prisões todas essas vezes que ele foi preso, foi a prisão administrativa. O que isso quer dizer? Ele ficou preso sem nenhum indiciamento. Ele não estava sendo acusado de nada. Ele foi preso. Você está sendo acusado de quê? Não sei, não precisa dar essa informação. Né? Isso é parte da ocupação, né? Da política da ocupação. Você pode fazer esse tipo de prisão, de você prender sem nenhum motivo. Ele foi preso várias vezes em prisão administrativa, fez greve de fome no passado já. Dessa vez ele fez novamente greve de fome, depois de 86 dias em greve de fome na cadeia. Dessa vez ele tinha sido indiciado por incitação ao terrorismo e pertencimento a um grupo terrorista. E aí ele começou a greve de fome. O advogado dele, durante várias vezes, pediu para que ele fosse transferido para um hospital por conta da greve. Foi negado esse pedido, ele foi mantido preso no presídio aqui na cidade de Ramle, fica perto do aeroporto, e até que há 3 dias atrás, ele morreu, o que, enfim, causou uma série de problemas que a gente vai falar mais para frente. Mas é isso, João, mais um preso palestino morto, né, que morre em uma prisão israelense por greve de fome, sem ter nenhum dos seus direitos respeitados. Complicado, né, cara? Na verdade, essa foi a primeira vez que eu me lembro de ter visto alguém que morreu na greve de fome nas prisões, né? E essa é a terceira greve de fome que ele fez. A última que ele fez, ele também se recusou a receber ajuda médica. Ficou 66 dias sem comer, ele ficou 86, né? Ele que é ligado a um sheik da Jihad Islâmica, né? Ele é o Sheikh Hadar Adnan, enfim, que era um personagem importante na Jihad Islâmica dentro da Cisjordânia, não na faixa de Gaza. E aí, enfim, já vou embalar, né, direto como reação à morte dele. Nunca caí bem em uma situação dessa, enfim, para ninguém. A gente começou a ver foguetes caindo da faixa de Gaza dentro de Israel. Eu acho que isso podia ter acabado rápido. O problema é que um dos foguetes atingiu uma pessoa ali em Sderot, que foi enterrado em estado grave. Não sei o que aconteceu com ele ainda, aparentemente ainda não morreu. E aí Israel teve que fazer uma contraofensiva forte, depois que, enfim, se uma pessoa é ferida, você não pode alegar que não está acontecendo nada, ou que é pouca coisa. E aí, enfim, a gente viveu um momento de tensão na região do cinturão de Gaza e dentro da faixa de Gaza, com muitos foguetes caindo, com muitos bombardeios e 2 dias, né, de uma mini-guerra ali no sul. Talvez você que está escutando a gente nem saiba que isso aconteceu, mas foi um momento bastante tenso. Houve tensão, o governo instalou a unidade do Kipat Barzel, né, que é o Domo de Ferro, também no norte, com receio de bombardeios vindo do Líbano e da Síria, de forças palestinas, né, de grupos palestinos que estão localizados nessa região, em campos de refugiados ali, mas não aconteceu.
e o governo e o Hamas e a Jihad Islâmica chegaram num cessar-fogo de maneira até realmente rápida, né? Podia ter demorado mais, podia, mas acho que não era interesse de ninguém que essa escalada fosse muito longe. Enfim, um caso desses não pode passar despercebido pela Jihad Islâmica e pelo Hamas. E, enfim, esses foguetes disparados contra Israel também não podem não gerar nenhuma reação por parte de Israel. Pelo menos esse é o usual aqui, né? É o que normalmente acontece, o que não vai deixar de acontecer, entra governo, sai governo aqui, enfim, muito menos com as mudanças que não são tão radicais de liderança nessas organizações. Enfim, então a gente teve um momento de tensão, um momento de tensão que não foi pouca coisa, teve só um dia menos do que uma operação que a gente teve no ano passado contra a Jihad Islâmica também, né? Que durante ainda o governo do Bennett Lapid, né? Enfim, só que dessa vez Israel, ao contrário da outra vez Israel matou os principais membros de alto escalão da Jihad Islâmica na faixa de Gaza, e dessa vez não, né? E o governo foi alvo de muitas críticas enfim, pela maneira como lidou enfim, com esses bombardeios ali na região do sul, né? Outra vez os habitantes do sul protestaram dizendo que o que vale para Tel Aviv tem que valer para o sul, né? Que se tivesse caído um foguete em Tel Aviv ou em Jerusalém, o governo teria bombardeado de volta. Eles nunca citam Jerusalém. Eles citam sempre Tel Aviv. Com razão. Jerusalém, a gente viu uma série de atentados acontecendo na cidade. Jerusalém nunca está tão calmo assim. Apesar de que a gente também andou vendo uns em Tel Aviv nos últimos tempos. Mas, enfim, eles citam Tel Aviv também por causa da população de Tel Aviv, que é mais secular, mais de esquerda, etc. Então, eles falam: o que vale para Tel Aviv tem que valer também para o sul, né? Para os ricos, para os esquerdistas, para as elites, e, enfim, essa cobrança é compreensível, né? O negócio é que eles estão pedindo uma guerra, né? E o governo não quis entrar numa guerra. E, para mim, com razão, né? Mas, enfim, o governo agora começa a pagar um preço político também por não entrar nessa guerra. Deixa eu falar sobre isso no próximo ponto, no próximo tópico. Realmente foi um momento aí de tensão, né? Foguete caindo na nossa cabeça e, inclusive, gera aí sempre muita tensão no país e sempre a expectativa de que isso pode ir para um período, dar uma escalada, né? E a gente nunca sabe onde essas escaladas acabam desescalando. Bom, e a próxima notícia do bloco ainda, né, nessa linha aí, foi que o exército de Israel, no dia de hoje, matou aí os terroristas responsáveis por um ataque que foi feito a uma família na Cisjordânia há cerca de um mês atrás, né, um pouquinho mais de um mês. Era um carro onde tinha a mãe e duas filhas. Elas foram atingidas a tiros, enfim, todas as mulheres morreram. E agora o exército de Israel foi lá e matou os terroristas que estavam envolvidos nesse atentado. As pessoas chamam isso aí geralmente aqui em Israel, né, João, quando a gente vê isso acontecendo, que o exército ou mata ou prende terroristas, principalmente quando mata, eles usam essa expressão, né, de fechar um ciclo, né, fechar um magalo, fechar ali o círculo do atentado. Mas eu acho uma expressão tanto quanto negativa, porque, na verdade, a gente não está fechando nada, né, cara? Morte que é respondida com mais morte e opressão. Pois enfim, pegaram os caras, né? Pegaram um terrorista no meio da Casbah, que é aí o território central ali de Nablus, na Cidade Velha. Eles encontraram o esconderijo deles ali, enfim, e numa operação do exército eles foram mortos ali. Provavelmente a gente vai ter uma represália a esse evento hoje, mas enfim, você comentou tudo, era só mais para dar notícia mesmo. A tensão na Cisjordânia nunca baixou, né? Nos últimos 2 anos, mais ou menos, 2, 3 anos, não baixou. Ela segue alta. Que às vezes a gente não comenta porque entra na nossa rotina e porque a mídia israelense fala pouco sobre isso, mas a tensão segue forte lá. É isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política doméstica nessa semana. Bom, gente, começou a semana e começou também a nova sessão, né? Sessão do verão, sessão de verão do parlamento, que daqui a pouco ela para também no verão, o parlamento fecha de novo, todo mundo tira férias, aquela coisa toda. Mas, enfim, foi aberta aí a sessão, porque a gente ficou durante o período que foi do Pêssar, né? Da festa de Pêssar, e depois dos chamados feriados nacionais, que é o Dia em Lembrança às Vítimas do Holocausto, depois o Dia em Lembrança aos Soldados e Vítimas de Terrorismo e o Dia da Independência, que foi tudo isso aí na semana passada. O Knesset reabriu essa semana e a gente, enfim, teve muita coisa acontecendo, mas principalmente em relação ao discurso do Netanyahu que foi feito sobre a reforma. Todo mundo foi lá falar sobre a reforma não, o golpe. Acho que é sempre um lapso chamar de reforma, porque na verdade é um golpe. Mas todo mundo foi lá querer falar de alguma coisa, o Netanyahu também foi falar, mas o que a gente vê é que
aparentemente, né, cara, muito pouca evolução nessas conversas entre situação e oposição para ver como encaminhar a questão do golpe que o Netanyahu quer dar, né? Pois é. Netanyahu fez um discurso na abertura da PIGRA, né, da Knesset, que é a temporada. Antigamente ela recomeçava depois de Pessah, agora ela recomeça depois das festas nacionais. Ele disse, enfim, convocou o povo para apoiar o consenso da reforma e tal. E agora a gente está na expectativa agora de saber o que vai acontecer com isso, né? E o Benny Gantz, ele direto já foi e disse que as conversas não estão evoluindo nada, até porque alguém jogou uma nota aí de que houve avanço nas conversações. O Benny Gantz logo foi desmentir, né? Obviamente que ele está preocupado com como isso vai refletir na aprovação dele perante a sua base, né? Porque acho que se ele não apresentar um resultado bastante concreto e positivo para ele, não vale a pena fazer acordo nenhum com o governo, né? A oposição está com a faca e o queijo na mão agora. Enfim, mas a gente voltou e agora a qualquer momento, supostamente, o governo pode, como você comentou antes, né, Marquinhos, pode relançar as leis da reforma para quem quiser. Agora, é curioso que essa semana saiu no Canal 12 que os reservistas, principalmente os 300 pilotos, eles deram um prazo para o Netanyahu de até, se não me engano, dia 28 de maio, para retirar de vez essa proposta da pauta. Senão, eles vão tomar atitudes práticas em relação a isso, né? E o que significa exatamente eu não sei, mas provavelmente vai ser a desistência deles de servir, o que afetaria drasticamente a força, o poder do exército de Israel, da força aérea pelo menos, que não é pouco importante. Enfim, a pressão está vindo de todos os lados, né? Tem que ver quem é que vai ceder primeiro. E o governo está numa situação muito delicada, porque o governo não pode sequer convocar eleições assim, se derrubar a si mesmo, porque a derrota seria cachapante, todas as pesquisas estão mostrando isso. Óbvio, com exceção daquelas do Canal 14, que ainda assim não dão para o governo vitória, mas também não dão vitória para a oposição, né? E o governo começa a entrar em crise por isso, porque eles não conseguem fazer absolutamente nada e eles, enfim, eles estão vendo a popularidade cair, eles precisam apresentar resultado. Só que o resultado que é bom para um não necessariamente é bom para o outro membro do governo. Eles estão entrando em crise aí, frequentemente, né? Eu passo a palavra para você apresentar aí os próximos pontos. Pois é, uma crise total. O governo está em crise, então vamos falar dela. A primeira delas é o confronto aí que houve entre Netanyahu e Benito Gvir, é isso aí. Não falamos dele ainda nesse episódio, mas a gente não poderia também deixar de falar dele. Temos que falar do Ben Gvir. Ele está aí presente em todos os locais e esteve presente mais uma vez. Por quê? Porque quando tem violência em Gaza, ele bota ali as manguinhas de fora e gosta de falar o que ele gosta de falar, né? Botar o caos, é isso que ele quer. Não está aqui para fazer absolutamente nada de positivo, ele quer mesmo a confusão. E falastrão, né? No passado, quando ele não era ministro, ele falava que para cada míssil caído de Gaza em Israel, 50 palestinos deveriam ser mortos. Essa semana foram quantos? Foram mais de 20, né, se eu não me engano. Então e o governo, eu não vi pelo menos nenhum número de vítimas, né, em Gaza depois dos bombardeios israelenses, mas o governo não está conseguindo fazer aí o que o Ben quer, né, cara? Quer matar palestino, quanto mais para ele, melhor. Né? Afinal de contas, é essa a política dele, e isso está gerando, né, João, mais uma crise, né, entre o Ben-Gvir e o Netanyahu, porque o Ben-Gvir quer, inclusive, uma operação em Gaza, obviamente, que não vai acontecer, né? Pois é, o que aconteceu foi muito interessante, né? Enfim, o Ben-Gvir, a proposta dele antes das eleições, né, é uma proposta muito infantil e pouca gente acreditava que o negócio é possível, é a seguinte: 50 terroristas mortos a cada bomba que cai em Israel. Então os caras soltam agora, sei lá, quantas bombas caíram semana passada? 40? Okay? Então você tem que matar o quê? 2.000 pessoas, né? Tipo, 2.000 terroristas. E numa operação que cai em 10 mil, você vai matar quantos? Você vai matar, tipo, 500 mil terroristas? É quase, enfim, um terço da população de Gaza, quase, né? Enfim, isso é absurdo, né? É uma coisa infantil, porque primeiro que não resolve o problema, segundo que é bravata, né? Bravata pura. E o que acontece é que aí, quando começou esse confronto, que foi o primeiro relativamente sério, né, do governo Netanyahu, desse novo governo, o Ben-Gvir, ele foi até Sderot e convocou manifestações e começou a pedir que o governo fosse mais forte e tal, e tal, e tal. E, enfim, o Netanyahu, ele está vendo aquilo ali como uma afronta a ele, né? O Netanyahu quer tentar resolver a situação com o mínimo de responsabilidade, porque pelo menos nessas questões ele, historicamente, tem um mínimo de responsabilidade.
E ele não pôde, né? Ele, enfim, ele não pôde, ele pôde, mas ele tem que ver o próprio governo dele pressionando ele, né? Mesmo o próprio governo pressionando para ele não fazer o que ele tem que fazer. Enfim, e aí o Netanyahu, para responder o Ben-Gvir, ele convocou uma reunião para avaliar a situação e não convidou e não chamou o Ben-Gvir, né? O Ben-Gvir ele é membro do gabinete de segurança. O Netanyahu ele arma um gabinete paralelo, né? A gente, no Brasil está popularizou essa expressão, mas enfim, não é exatamente sinônimo do que aconteceu no Brasil, mas é um gabinete paralelo para lidar com a questão da segurança e não convidou o Ben-Gvir. Certamente isso foi proposital. E o Ben-Gvir ficou muito irritado e falou que se o governo excluir eles disso, aí a situação vai ficar complicada, eles vão poder continuar no governo. Enfim, parece que ele teve uma discussão muito áspera com o Netanyahu e que o Netanyahu, pela primeira vez nessa cadência dele, enfim, bateu na mesa e disse para o Ben-Gvir: falou, se não está satisfeito, se demite. E a resposta do Ben-Gvir foi pública. Ele falou: se o primeiro-ministro não me quer no governo, ele que me demita. Né? E por que isso quer dizer? Que ninguém quer ser aquele que vai derrubar o governo, porque nas próximas eleições eles não ganham. Né? Ninguém quer, nesse momento, ser aquele responsável por derrubar o governo de direita. E aí o Ben-Gvir ele anunciou o seguinte: eu não voto mais com o governo até que ele assuma uma posição, como prometido do Netanyahu, de ser um governo de direita total. Assim ele disse. Completamente. E Abina malé malé. Enquanto isso não acontecer, eu não voto com o governo, eu voto só nos pontos que eu quiser. Hein? E isso coloca o Ben-Gvir numa posição confortável, mas a curto prazo, a longo prazo é complicado. Por que é complicado? Eu comentei aqui muitas vezes que o Ben-Gvir ele provavelmente vai ser quem vai derrubar esse governo, ok? E é muito provável que isso aconteça. Não dá para, como a gente não sabe o futuro, não tem como ter certeza, mas é muito provável que seja ele mesmo. E ele já está começando a dar os primeiros sinais, ok? E aí eu vou citar de novo o Elad Wolf, né, um comentarista político, né, ex-assessor de imprensa de partidos. Ele diz o seguinte, que atualmente o Ben-Gvir ele está aparecendo com 4 cadeiras nas pesquisas. E 4 cadeiras no momento atual significa 0 na hora das eleições. Porque tem o partido ali que surge, e as alianças que fazem, enfim, isso e aquilo, e esses partidos que estão ali balançando, no final das contas, eles não entram. É muito raro que eles entrem. E o Ben-Gvir está vendo ali enfim, o fracasso dele como ministro da Segurança Pública enfim, se refletir na falta de votos, né? O momento que ele teve ali como expoente desse grupo para atrair insatisfeitos, inclusive pessoas que não são fascistas, que votaram nele, que estavam insatisfeitas com a questão da segurança no país e tal. Enfim, essa galera enfim, já não vai mais votar nele, né? E os que são mais de direita radical também não estão satisfeitos com ele porque ele não apresenta resultado nenhum. Né? E aí, então, o que ele tem que fazer é o seguinte: a saída para o Ben-Gvir, a única saída para ele, é ir sair do governo e apoiar o governo de fora quando for conveniente. Até a hora que a situação fica insustentável para o Netanyahu, e o Netanyahu tinha que convocar eleições, porque o Netanyahu não vai conseguir passar leis que favorecem um ou outro partido, não vai poder fazer isso, aquilo outro, e aí ele vai ter que acabar tendo que convocar eleições, porque senão a popularidade dele cai mais ainda. Por que o Ben-Gvir não faz isso agora? Porque o Ben-Gvir tem 4 meses de ministro, e enfim, os resultados dele são terríveis. Okay? E a própria popularidade dele está muito baixa. Sair do governo agora, okay, para enfim, não exatamente na oposição, para votar de maneira independente, enfim, ia tirar dele qualquer possibilidade de apresentar algum feito. Ele precisa de um tempo mais para tentar apresentar algum feito, para brigar por alguma coisa, e brigar por alguma medida que o governo não vai permitir, e ele vai poder sair do governo dizendo o governo está me boicotando. E aí ele faz isso, né, sai do governo e apoia ou não apoia de fora, de acordo com a conveniência, e aí até agora o governo cai. Quanto tempo isso pode demorar? Não sei. Okay? Mas ninguém no governo agora está interessado em derrubar o governo. Então toda essa briguinha do Netanyahu com o Ben-Gvir, ela é balela, ela é fake, né? Ela não é verdade. Nenhum dos dois está disposto agora a derrubar o governo. Mas a gente está vendo aí indícios claros de que enfim, a situação ela está degringolando enfim, a passos largos, né? Isso catalisa a caída do governo. Enfim, é uma situação que é bastante, não é exatamente nova, mas ela é bastante significativa, né? Que é o Netanyahu e o Ben-Gvir brigarem em público e um acusar o outro e você já começar a escutar a ameaça de que ele vai deixar o governo. Isso quer dizer que o governo vai cair? Ainda não. Mas, por exemplo, para a lei do orçamento, o governo precisa de 61 cadeiras. E se o Ben-Gvir resolve não votar a favor da lei do orçamento, o governo cai. Então, o Netanyahu vai ter que vender muito caro
enfim, essa lei do orçamento para o Ben-Gvir, né? Ele vai ter que, perdão. Então, né, o Ben-Gvir ele vai cobrar muito caro para apoiar a lei do orçamento. Ele vai pedir orçamento para várias áreas, né? E tanto no governo ou não. E um membro do Likud disse para o canal 12, né, essa semana que foi um membro do alto escalão que foi dizer em off que é o seguinte: você não pode pedir propina política o tempo todo. O Ben-Gvir já ganhou a dele, né? Se referindo à Força Nacional, né? Que é aquela milícia que o governo prometeu para ele. Ele não pode ficar pedindo propina eleitoral o tempo inteiro. Ou seja, o Likud está começando a ficar desgastado e está cheio do Ben-Gvir. Que tudo ele cobra, né? Tudo ele cobra uma conta. E o Likud não está sabendo aproveitar a fraqueza dele. Acho que o Netanyahu, pela primeira vez, resolveu agora ser um líder, mandar no próprio governo e dizer o seguinte: beleza, não vou te chamar para isso aí, se quiser você sai fora. E ele falou: não, se quiser você me demite. Se fosse o Ariel Sharon, demitiria ele. Nem que o governo caísse, ele ia para as eleições. O Netanyahu não é o Ariel Sharon, a gente sabe disso. Ele não tem a coragem do Sharon. Ele também não está na situação favorável que o Sharon estava quando ele demitiu o ministro do Chas, que também tentou encurralar e chantagear ele. Enfim, e agora a gente fica nessa expectativa. Pois é, eu acho que essa questão do Ben-Gvir tem outras coisas também que estão envolvidas aí, que nos mostram, nos dão mais um panorama aí sobre essa questão toda, né? O que é? Essa semana, né, a gente começou a semana no domingo com mais morte dentro do setor árabe da sociedade israelense. Uma mãe e seus 2 filhos foram mortos. E chegamos ao número de 69 mortos dentro do setor árabe israelense em 4 meses. Desde janeiro desse ano, foram 69 mortos. Isso significa que são mais de, vamos fazer a conta rápida, 35, 16 mortos por mês, pelo menos, 17 mortos por mês dentro da sociedade árabe israelense. E não há nenhuma política pública para diminuição da violência no setor árabe israelense. E quem é o ministro responsável pela segurança pública? O Ben-Gvir. Esse é mais um sentido, mais uma amostra de que, primeiro, ele não é ministro de absolutamente nada, ele não está preocupado em ser ministro de absolutamente nada, ele quer o caos. E ele sempre fala né, que o governo tem que voltar a ter o controle do sul de Israel, né, porque o sul de Israel é uma região onde tem uma grande população árabe, né? Apesar da população do sul não ser grande parte da população do sul é árabe, e muitos crimes acontecem por ali, e realmente um tipo, igual a gente ouve falar no faroeste, que é o sul, né? O sul realmente é o sul sem lei, né? Tudo acontece no sul, pessoas andando armadas de carro, dando tiro para o alto de fuzil, né? Coisa que a gente bem louca mesmo, acontece aqui no sul de Israel, e não tem nenhum controle do Estado sobre isso, nem muito menos sobre roubos, sobre furtos, sobre assassinato, né? A gente, inclusive, no ano passado, comentamos isso em alguns episódios, há muito tempo atrás, sobre bases do exército que eram roubadas, né, por bases no sul de Israel que eram roubadas, tinham armamento roubado, comida roubada, enfim. E nego entrava na base militar, na base do exército e roubava as coisas. E agora a gente vê isso acontecendo, sabe? A gente vê o que é o Ben-Gvir como ministro da Segurança Pública. Na verdade, ministro da Segurança Nacional. E aí volta sempre uma coisa que eu coloco aqui quando a gente comenta sobre o caso, que é justamente o Ben-Gvir, né? Ele é o ministro da Segurança Nacional. Quem é o nacional para ele é o judeu, né? O ministro da Segurança Nacional judaica, não o ministro da Segurança Nacional de Israel. E a gente vê isso refletido diretamente no setor árabe da sociedade israelense. 69 mortos é inadmissível. Então, essa questão toda que ele fala aí sobre Gaza, né, sobre a gente vê tudo que esse discurso, essa fanfarronice. Qual foi a palavra que você usou, João? Me fugiu. Na hora que você falou, eu falei, é isso mesmo que ele está falando. É o falastrão, né? Aquele cara que quer falar... Bravata, é isso. Um bravateiro, sacou? É um cara que não está preocupado em ser ministro. E não só isso. Na minha opinião, a gente chega a a gente não tem uma política pública, porque a política do Ben-Gvir é não ter política pública. Ele não incomoda o Ben-Gvir que 69 árabes tenham sido assassinados esse ano. Tenham sido assassinados, como se fala aqui, na mishmeret dele, né? Debaixo da guarda dele, né? Quando tem um atentado, né, que judeus são mortos, todo mundo fala, Ben-Gvir, principalmente o pessoal da direita, né? Fala assim, aí, eu quero ver o que você vai fazer agora. O cara teve um atentado aí na sua mishmeret, né? Durante o seu turno, né, de trabalho.
Agora, não incomoda ele que tem 69 mortos árabes durante o turno de trabalho dele. Muito pelo contrário, a política dele é deixar os caras se matarem mesmo. Entendeu? O que mais me impressiona, e aí, quando se fala em controle da violência aqui em Israel, só se fala vamos construir estação policial, né? Vamos construir delegacias na sociedade árabe, porque aí... Não, meu amigo, você não vai. Você tem 75 anos de exclusão dessa parcela da sociedade israelense, sem investimento em educação, sem investimento em saúde, sem investimento urbano, sem a possibilidade de fazer com que eles possam trabalhar em empregos qualificados. Então, e você vai querer conter a violência com opressão? Não é o resultado, né? Não é a forma como você vai fazer isso. Ele está deixando realmente a população árabe israelense se matar. Isso, na minha opinião, é a política dele para agora, e todo isso que ele faz quando a gente tem essa questão em Gaza, ou esse joguinho de cena que ele faz, é para tirar um pouco também o foco desse número, né? Porque ele não quer, enfim, bem ou mal, apesar do público dele, o pessoal que ainda, esses quatro cadeiras aí que ele tem até agora nas pesquisas, também eu acho que são pessoas que estão cagando e andando, não estão nem um pouco preocupadas aí com o assassinato de árabes. A grande parte da sociedade israelense fala, pô, tem alguma coisa errada aí. A mídia fala disso o tempo todo, tem alguma coisa errada aí. No rádio, falou-se disso o tempo todo, essa semana. Então, acho que também faz parte essa bravata dele aí, também funciona como uma cortina de fumaça que, enfim, para tirar um pouco o foco dele e tentar colocá-lo, né, do lado direito do mapa para ver se ele consegue aí trazer o governo mais para a direita, que é praticamente impossível nesse momento, porque ele está muito fraco, Ben-Gvir também, não só o governo está fraco, o Ben-Gvir também está muito fraco, mas ele quer tirar o foco dele. Eu só espero, enfim, eu não sei, porque o Netanyahu, o que passa mais na cabeça dele é arrumar algumas formas de escapar aí, né, do seu julgamento, e esse golpe no judiciário, o principal foco dele é esse, né, controlar o judiciário para que ele não seja preso. Então, o Netanyahu, essa é a questão toda, né? Então, a gente vê aí um governo que está completamente à deriva, né? Com cada um puxando para um lado, um caos total, nada se resolvendo, e o Ben-Gvir com as suas bravatas deixando a população árabe se matar. E aí, só para acrescentar que me fugiu desse comentário, é a questão dessa milícia que ele quer montar. Qual o objetivo dele com essa milícia? É levar essas pessoas, essa milícia para essas cidades árabes para combater, eu estou colocando aqui entre aspas, né, para combater o crime? Ou vai ser uma milícia que vai ter única e exclusivamente o objetivo de perseguir oponentes políticos, né? Porque é uma coisa que o Ben-Gvir também não tem problema nenhum em fazer, né? Afinal de contas, fascista é fascista. Então, eu acho que está bem claro aí para a gente. Eu acho que o Netanyahu, se ele for responsável, quando esse governo cair, na minha opinião, não vai demorar muito, não vai ser uma coisa que vai demorar muito para acontecer, porque a crise está muito grande. Eu espero que o Netanyahu, num próximo governo, caso, que também o que hoje o cenário não é esse, mas caso ele venha a ter possibilidade de montar um próximo governo, que ele não inclua o Ben-Gvir, porque realmente ele não traz absolutamente nada de positivo para ninguém dentro da sociedade israelense. É o cara realmente que, enfim, faz o mal a todo mundo. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco para falarmos aí do deputado líder do partido Yadut Torá, que é o partido Judaísmo da Torá, né? Que é o partido ortodoxo ligado aos Ashkenazim, né? O ortodoxo ocidental, vamos dizer assim, europeu, e que, mais uma vez, ele anunciou também, né, que vai romper a coalizão caso a lei do alistamento que está sendo proposta pelo governo não passe. Pô, João, todo mundo ameaça deixar a coalizão agora, é isso mesmo, cara? Vamos deixar a coalizão também, pô. Essa é o sinal da crise para a qual eles estão passando, né? Agora, eu acredito mais nos ultra-ortodoxos do que no Ben-Gvir. O problema é que os ortodoxos eles não são muito unificados, né? Tem correntes ali racídicas, por exemplo, a comunidade de Belitz. Essa é uma comunidade que eu conheço um pouco melhor, que eu já tive algumas vezes
presente na Yeshiva de Beretz, em passeios, conversando com as pessoas lá, e eles não têm nenhuma ligação com a direita, por exemplo. Absolutamente nenhuma. Tem uns grupos que têm mais, outros que não têm. Eles falam, para mim, esquerda e direita é a mesma coisa. Tipo, a gente pode fazer parte de qualquer governo. Eles estão pressionando muito, né? E a razão é a lei do alistamento, né? Que você e o Henry colocaram isso no episódio retrasado, né? Que o governo teve que desistir de levar a votação por conta da pressão que eles sofreram. Vocês apontaram essa pressão como do exército, né? Que é verdade. Mas eu acho que a pressão maior que o governo está lidando é com o eleitorado do Likud. Porque mais da metade do eleitorado do Likud é formado por seculares e conservadores, né, e pessoas tradicionalistas que servem o exército e que não estão satisfeitos com essa situação atual e não querem ver o governo dando mais e mais benefícios à população ultra-ortodoxa, enquanto eles seguem na mesma. Né? O Yoav Kish, que é o ministro da Educação, que é do próprio Likud, ele foi o líder da Revolta dos Otários, né, que era o nome, Mercata Fraierim, que foi criada para se queixar da diferença dos pesos e medidas no país, né, que alguns fazem exército, outros não, alguns pagam mais impostos que outros. Isso não tem a ver com valor de renda, nem com nada disso, tem a ver com o grupo social, religioso do qual você pertence. Né? E, por outro lado, a lei do alistamento ela é fundamental para a população ortodoxa, enfim, e é também parte da insatisfação dos ortodoxos com a Suprema Corte, né? Porque eles já tentaram passar 2 vezes leis de alistamento e que a Suprema Corte vetou porque feriam o princípio de igualdade, né, da lei básica da igualdade. E eles, o que acontece em Israel é o seguinte: estudantes de yeshivot, né, de academias rabínicas, eles são, na verdade, eles têm o direito de adiar sua entrada no serviço militar desde que eles estejam estudando nessas yeshivot. Você não tem nenhuma outra desculpa para não servir o exército. É só isso. Hein? E aí o que acontece é que quando eles acabam estudando nessas yeshivot, normalmente quando já estão casados e com filhos, eles acabam recebendo a liberação, porque eles acabam sendo soldados muito caros, né? E quando você passa de uma determinada idade, estudando em yeshivot, você recebe automaticamente também a liberação. E o Smotrich, que é o ministro das Finanças, ele queria aumentar essa idade de alunos das yeshivot, porque ele quer que alguns sim sirvam ao exército, ou que se insiram no mercado de trabalho. Né? Ele quer, na verdade, diminuir essa idade. É o seguinte, se hoje, por exemplo, o cara tem que estudar nas yeshivot até 24 anos para não servir, ele quer que ele precise estar até os 28 anos para não servir. Né? E aí isso obrigaria pessoas que não querem estar em yeshivot a terem que estar em yeshivot, porque não tem outra possibilidade. E a yeshiva, ela não é um caminho natural para os ultra-ortodoxos. Tem gente que nasceu para estudar e tem gente que não. Né? E a própria comunidade ortodoxa reconhece isso. Tem gente que quer trabalhar, que quer fazer outras coisas, enfim, que não quer ficar dentro de uma sala estudando o Talmud durante 9, 10 horas por dia. Então, existe um debate sobre isso, né? O ministro das Finanças quer uma coisa, o ministro da Defesa quer outra coisa, e os ortodoxos querem outra coisa. E a lei não chegou a consenso, ela não foi levada à votação, também porque o Likud tem medo dos seus próprios eleitores. Né? E aí chega um momento que o Goldorf fala, cara, olha só, a gente entrou nesse governo aqui para ganhar alguma coisa, e vocês não estão dando para a gente o que a gente quer. A gente está pedindo isso, pô. Dá logo para a gente isso. E a verdade é que o aumento no orçamento para a educação não é suficiente para eles, né? Eles querem mais. Enfim, todo mundo consegue colocar o Netanyahu está com o pires na mão, né? Todo mundo consegue botar pressão nele e ganhar o que precisa. E a ameaça de você derrubar o governo, ela amedronta o Netanyahu. Qual é a diferença do Partido Judaico da Torá para o partido do Ben-Gvir, né? Pro Força Judaica? É que o Judaico da Torá não vai diminuir suas cadeiras, não vai diminuir o número de eleitores, vai passar a cláusula de barreira sem nenhum problema. E se eles quiserem, eles podem ser parte do próximo governo, sem nenhum problema, né, para eles. Enfim, então essa é uma ameaça que ela faz mais sentido. E é uma pressão que vai ser difícil que o Netanyahu lidar com ela, né? Então o Netanyahu ele vai ter que dizer o seguinte, olha só, dá um tempo aí, ano que vem a gente faz isso, agora não vai dar. E enquanto esse agora não vai dar, o governo vai perdendo tempo, né? E vai criando umas situações mais complicadas com a sua própria base. Enfim, e já entrando nesse assunto, pedindo licença, já entrando nesse assunto, o jornal Maariv, ele fez uma pesquisa sobre que assuntos mais preocupam os israelenses, né? E aí eu quero entender, por que eu estou entrando nesse assunto agora? Porque o leite, o preço do leite, ele aumentou aqui em Israel em 8%, e aumenta 18%, aumentou 8%. Okay? Que é um aumento muito alto. E o leite, quem não mora em Israel não tem noção disso, mas aqui se consome uma quantidade de leite surreal. Para você ter uma noção, as vacas israelenses,
Na França, por exemplo, tem lei de quanto leite você pode tirar da vaca por dia. Aqui em Israel, o valor, a quantidade permitida de litros de leite que você pode tirar da vaca é 3 vezes maior que na França. Óbvio que isso influencia na qualidade do leite e nos direitos das pobres vacas também, mas também mostra o quanto se consome leite nesse país. Né? Isso dá, obviamente, por causa da kashrut, que são as leis alimentares judaicas, né? Você tem refeições à base de carne, refeições à base de leite. Também tem a ver com a cultura, as pessoas aqui consomem muito leite, né? Tomam café com leite pra caramba. E a população ultra-ortodoxa consome muito, muito, muito leite, porque é uma proteína relativamente barata comparada à carne, por exemplo. O leite e os ovos são uma proteína animal barata. Ainda mais eles têm muitos filhos, né? Acabam tendo que consumir muito leite. Então tem famílias que compram 3 sacos de leite por dia. Em um aumento de 8% é muito significativo. E por que eu trouxe essa pesquisa do Maariv? Porque o Maariv assinalou que para 48% da população israelense, o principal problema do país que tem que ser resolvido urgentemente é o alto custo de vida. O segundo só é a reforma judicial. Então, 48% custo de vida e 22% é a reforma judicial. E o terceiro é a segurança, que é 14%. E aí, 10% falaram ameaça iraniana. Né? Ou seja, o discurso de Netanyahu não convence mais que 10% da população. Então, vocês podem ver que o custo de vida preocupa muito mais os israelenses de qualquer outro tema. Se isso vai ser o que vai fazer eles votarem no partido A, B ou C nas eleições, eu não sei dizer exatamente. Agora, o fato é que os partidos ultra-ortodoxos eles não podem estar satisfeitos com a maneira como o governo está indo, porque eles não estão entregando nada. Né? Essa é a educação e tal, cabide de emprego. Se acontecer, se o orçamento for aprovado, eles têm um ganho para entregar. Mas eles esperavam muito mais. Né? Eles querem a saída do alistamento, eles querem ficar tranquilos que os jovens ultra-ortodoxos não vão servir o exército. E isso não está para acontecer agora. Né? Então, está aí o Netanyahu com o pires na mão, e eu acho uma situação muito mais sensível do que quando é o Ben-Gvir que pressiona. E o mais provável é que o Netanyahu vai ter que contrariar a própria base do Likud, né, e aprovar a lei do alistamento. Aí, vamos ver se a Suprema Corte vai vetar ou não, né, mas ele vai ter que dar essa graça para os ortodoxos, porque o risco dele é realmente grande. Pois é, os ortodoxos não querem servir, os ortodoxos não querem trabalhar, os ortodoxos não querem ganhar mais dinheiro. E vem cá, quem é que paga por tudo isso, né, cara? Quem é que paga por tudo isso? Mas essa questão interessante, né, do ortodoxo serem parte do governo, realmente, né, é uma questão recente, essa ligação dos ortodoxos com a direita, né? Eu acho que isso vem muito também do Shas, né, João? Eu acho que é uma questão muito mais relacionada ao Aryeh Deri do que relacionada aí aos partidos Ashkenazi, ao partido Ashkenazi, né, ao Yadut Torá. O Shas tem essa questão também porque a própria população que ele representa, a ortodoxia que ele representa, é uma população que ela tem realmente uma ligação, mesmo não só os ortodoxos, né, vamos dizer assim, a população oriental, né, que é justamente o que eles chamam a Israel B, né, o Israel B, a Israel Shniá, no caso, desculpa, a segunda Israel, que seriam essa parcela da população que não é a população ashkenazi, e elas são representadas pelo Shas. Então, eu acho que essa ligação aí dos ortodoxos com a direita, ela tem uma força muito maior dentro do Shas do que dentro do Yadut Torá. Agora, é realmente histórico, né, que os ortodoxos, eles são tipo o PMDB no Brasil, né? Eles estão ali com quem está no governo, eles estão sempre no governo, não tem problema. E eles estão sentindo a pressão. Agora, o interessante também é que o Benny Gantz, algum período atrás, alguns 2 meses atrás, ele apresentou para os ortodoxos uma proposta de alistamento que foi vista pelos ortodoxos como melhor do que a proposta que tinha sido oferecida, que tinha sido apresentada pelo governo. Né? Então, a gente vê também os ortodoxos nessa posição, porque, principalmente vindo do Yadut Torá, porque o Benny Gantz está tentando trazê-los, né? Está tentando ali cooptar e falar, meu amigo, se eu fizer um governo aí, tem o Guidon Sar junto com o Benny Gantz, que ele também é muito próximo dos ortodoxos, né? Ele tem uma relação muito boa com os ortodoxos, então eu acredito que é possível para o Benny Gantz trazer novamente os ortodoxos, pelo menos o Yadut Torá, o Shas, eu acredito que acabaria vindo a reboque, porque ele também vai querer parte do bolo, vai querer o dinheiro também. Então, hoje há essa tentativa de cooptação e o Netanyahu está entendendo isso também. Eu acho que é muito claro para ele que é claro para ele, as pesquisas mostram isso, de que caso a gente tenha eleições agora, o Netanyahu não vai ser o primeiro-ministro. É possível, tem alguns cenários, inclusive, que a oposição consiga formar um governo sem os partidos árabes, inclusive o Ramo, né, que é o partido árabe que entrou
no último governo, que fez parte do último governo, ou seja, há cenários em que a oposição conseguiria formar um governo só com partidos sionistas. Então, Netanyahu está aí realmente tendo um problema muito sério, né? Porque caso os ortodoxos ou parte deles resolvam se juntar à oposição depois de umas eleições, aí que o Netanyahu perde a sua base completamente. Então, ele vai ter que abrir as portas, né? Vai ter que abrir o cofre para agradar essa parcela da população, porque senão ele não consegue absolutamente nada. E é interessantíssima realmente essa pesquisa aí do Maariv, né, como você comentou, que mostra que, meu amigo, a população não está preocupada com o seu golpe. O golpe não é importante para a população. A gente quer saber como é que a gente vai botar comida no prato das pessoas, porque, enfim, a gente vem comentando os juros subindo a cada mês, né? Todo mês, né? Que eu acho que tem reunião do Copom aqui também. Então, eles estão subindo aqui os juros diretamente, constantemente. Tudo está subindo de preço, a inflação continua subindo, crescendo, né? A gente vê os preços subindo constantemente. O aumento do leite só não foi maior porque parte das redes de supermercados, eles falaram, a gente não vai aumentar o preço agora, a gente vai aumentar o preço depois de Shavuot, né? Shavuot é uma festa que vai acontecer daqui a 3 semanas, que é uma festa que não se come carne, né? Se come somente leite. No mesmo período de Corpus Christi, né? Aquelas questões, aquelas similaridades são bem interessantes, mas, enfim, em Shavuot, depois de Shavuot, parte dessas redes de supermercados falaram que eles vão aumentar mais ainda os preços, porque os vendedores, né, as empresas, enfim, quem vende o leite para eles já aumentou o preço, eles é que estão segurando um pouco o aumento, depois eles vão fazer isso depois de Shavuot, para que Shavuot possa ser menos cara para a população israelense. Então, a gente tem realmente uma pressão muito grande em relação a tudo isso, lembrando que os preços dos aluguéis aumentaram por conta dos juros, lembrando que o preço como é que chama? Da prestação, né, da hipoteca, ela aumentou também por causa dos juros e está ficando muito difícil. E agora, uma coisa muito interessante também, já que a gente está falando nesse tema, todo mês aqui, o governo define qual é o valor máximo do preço da gasolina, né? E aqui é uma coisa interessantíssima. A gente tem algumas bandeiras, né, de gasolina, de postos de gasolina, mas são basicamente 3 que controlam o mercado, né? Talvez eu me enrole para falar os nomes, então vou falar as cores, né? Tem a verde, a amarela e a vermelha. A verde, a amarela é a Paz, a verde é a Alon e a vermelha esqueci o nome da vermelha. Mas, enfim, são as 3 principais redes de postos de gasolina e funciona basicamente como um cartel, né? Por quê? Porque não tem concorrência. Ou seja, se o governo define que o preço da gasolina vai ser de 6... rapaz, ia sair em hebraico agora. Vai ser de 6 shkalim e 81 centavos, todas essas empresas, elas colocam o preço máximo. Você não vai passar e vai ver, opa, tem um cara aqui que botou, igual a gente tem no Brasil, né? Opa, o cara aqui da esquina botou a 5,30, o outro ali botou a 6,20, e aí eu escolho qual que eu vou por conta do preço. Não, não. Os caras jogam um preço lá no alto, enfim, a gente vai pagar sempre o preço máximo que foi definido. O governo fala, você não pode passar de 6,81 e vai ser esse o valor, né? Não há concorrência. E o que aconteceu pelo 2º mês consecutivo é que o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, ele reduziu os impostos a serem pagos pelas empresas de postos de gasolina para evitar o aumento do valor da gasolina. Ou seja, as empresas de gasolina mantêm o lucro, as empresas de gasolina não reduzem o seu lucro, mas o que é reduzido é o imposto que tem sido arrecadado pelo governo. E quem é que vai pagar, então, pelo aumento da educação dos ortodoxos? Quem é que vai pagar por isso? Por que não bota os postos de gasolina para pagarem por isso? Não, né? Porque, afinal de contas, a gente vive aí num mundo onde o mercado define as nossas vidas e não as nossas vidas definem o mercado, né? Então, a gente vê aí esses absurdos, né, desse governo cortando imposto do posto de gasolina para manter a gasolina no valor de 6,81, porque, afinal de contas, caso a gasolina subisse também, aí eu acho que o governo ia cair de vez, né? Porque por 2 meses seguidos, hoje a gasolina ainda está 6,81,
a gente já está aí muito mais de 7 shekels por litro de gasolina, que dá mais de $2 por litro de gasolina. Então, assim, é realmente um problema muito sério que o governo está enfrentando, estaria enfrentando também caso a gasolina estivesse aumentando, seria pior, né? Mas faz parte de toda essa questão da quanto é caro viver aqui em Israel, quanto mais caro fica, principalmente nesse mundo neoliberal em que, enfim, o mercado manda na gente, não é a gente que manda no mercado. Bom, João, algo mais a declarar ou vamos ouvir o Nelsitos, cara? Vamos ouvir o Nelson, vamos lá. Isso aí, manda aí, Nelson. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que está muito envolvido com suas questões profissionais. É o João cuidando muito de jovens adolescentes que vêm em grupos estudar e passear em Israel. E mandar um abraço para o grande Henry Galski, o Henry Galski, futuro prefeito da cidade de Harish, que se preocupa bastante com as novas novelas que vêm para Israel, além das reprises também nos respectivos canais. Gavia Amediná, a Copa do Estado de Israel no futebol masculino. Já temos a final definida, Maccabi Natânia contra o Beitar Jerusalém. Nas semifinais, o Beitar Jerusalém venceu o Maccabi Tel Aviv por 3-1 e o Maccabi Natânia derrotou o Ashdod também por 3-1. A priori, a final ocorre no dia 24 de maio, agora no dia 24, mas ainda a data e o local a confirmar. É isso aí, um grande abraço. Valeu, mestre. Obrigadão pelo comentário e te esperamos na semana que vem. É isso, João. Você está de volta ao nosso podcast e eu termino com aquela tradicional pergunta. Algo mais a declarar ou a gente fica por aqui? Ficamos por aqui. É isso, ficamos por aqui então. Boa noite para todos os ouvintes. São agora terminando cedo hoje a gravação, foi bem rápida. E esperamos então que o podcast saia no sábado, como sempre. Semana passada saiu um pouquinho mais tarde, mas aí tem muita coisa acontecendo nas nossas vidas também. E só tive tempo de editar no domingo à noite. Mas eu acho que sábado vocês já vão estar tendo acesso a esse nosso incrível episódio dessa semana. Valeu, João. Um grande abraço. Falou, um abraço, até mais. Valeu, tchau, tchau.